No fim do mês de janeiro, o ex-meia iraniano Mehmed Minavan morreu vítima de Covid-19. Ele tinha só 45 anos e foi um dos nomes da emblemática vitória dos persas sobre os Estados Unidos na Copa de 98. Pensando nisso, você aí sabe responder quantos jogadores que atuaram em Copas do Mundo desde 94 para cá já morreram? Esse é o tema de hoje do Nonsense Football. Eu sou Matheus Schenck, esse é o NSF e você está convidado para o nosso vídeo. De 1994 para cá, é justamente o Mundial de 94 nos Estados Unidos o que tem o maior número de vítimas, digamos assim. São 9 os jogadores que já morreram. O mais recente deles, Maradona. Mas o primeiro caso aconteceu ainda enquanto a Copa estava sendo disputada. Em 22 de junho de 94, o zagueiro colombiano Andrés Escobar, de 27 anos, abriu o placar com um gol contra a favor dos Estados Unidos. O time da casa venceu por 2-1 e foi a segunda derrota colombiana na disputa, após perderem também para a Romênia. O triunfo por 2-0 sobre a Suíça na rodada final não serviu para que a Colômbia avançasse. 10 dias após o fatídico gol contra, Escobar já tinha voltado junto com a delegação para o seu país natal. O zagueiro do Atlético Nacional estava no estacionamento de uma discoteca em Medellín, onde ele nasceu e onde ele jogava. Depois de uma discussão, Escobar foi alvo de 12 tiros e morreu no hospital 45 minutos depois. Mas será que é certo afirmar que o Escobar morreu por causa do gol contra, que ajudou a eliminar o time colombiano? Isso nunca foi 100% esclarecido. Humberto Castro Munhoz, preso como autor dos disparos, foi condenado a 43 anos de prisão, mas ficou detido só até 2005 e acabou solto por bom comportamento. Ele era motorista de Juan Santiago Gajon Henao, que, ao lado do irmão dele, Pedro Gajon, discutiu com Escobar no estacionamento. O mote da discussão era o gol contra de Escobar. Os Gajon já eram acusados de comandar o tráfico em Medellín à época e acabaram denunciados por encomendar a morte do zagueiro, devido ao fato de a derrota para os Estados Unidos fazê-los perder dinheiro em apostas. Os irmãos Gajon foram presos na época, mas acabaram soltos depois de pagarem fiança. Em 2018, Juan Gajon foi preso novamente, desta vez acusado de tráfico de drogas para a Europa. Mas resumir a carreira de Andrés Escobar ao gol contra é bastante injusto. Na verdade, Escobar era apelidado de El Caballero, o Cavalheiro, devido ao seu estilo de jogo refinado, incomum para a posição de zagueiro na época. Ele foi campeão da Libertadores de 89 com o Atlético Nacional, sendo inclusive dele o primeiro gol na disputa de pênaltis. Ele disputou ainda a Copa de 90, sendo titular nos 4 jogos que a sua seleção fez. Uma das lendas do futebol alternativo nos anos 90 e que disputou a Copa de 94 também nos deixou, infelizmente, lá em 2016. O zagueiro Trifon Ivanov foi um dos jogadores que mais chamaram a atenção no surpreendente time búlgaro que chegou até as semifinais em 94. O zagueiro, tecnicamente limitado e com mullets desgrenhados, era uma figurinha valiosa no álbum daquele Mundial. O Lobo Búlgaro, como era conhecido, tinha bom posicionamento e muita raça. E também uma certa falta de noção. Ele foi visto bebendo e fumando antes da decisão de terceiro lugar de 94. Ivanov foi eleito o melhor jogador da Bulgária em 98. Além de ir bem no futebol nacional, também teve destaque no Betis, até se aposentar em 2001. Ele morreu devido a um infarto aos 50 anos. Outros 7 atletas que disputaram o torneio em solo norte-americano também já morreram. O belga Josep Weber morreu em 2017 com 52 anos, após batalhar contra um câncer de próstata. Ele era atacante e chegou a fazer 5 gols no amistoso sobre Zâmbia, antes da Copa de 94, em que os belgas golearam por 9-0. O ex-meia sueco Klas Ingersson morreu em 2014, vítima de um câncer sanguíneo incurável que ele tinha desde 2009. Ingersson disputou os mundiais de 90 e 94, sendo um dos bons nomes da terceira colocada Suécia nos Estados Unidos. Ele enfrentou o Brasil 3 vezes nessas Copas. Um dos ícones da Romênia que fez bom mundial na terra do Tio Sam, o zagueiro Daniel Prodan, morreu em 2016 devido a um infarto. Ele fez carreira no seu próprio país, mas ainda passou por Rangers e Atlético de Madrid. Rashid Yekini, atacante nigeriano de destaque em 94, morreu em 2012 vítima de uma doença rara não divulgada. Ele fez 2 gols no jogo que classificou as Super Águias para a Copa contra a Costa do Marfim e ainda anotou o primeiro gol dos nigerianos em Copas, na vitória sobre a Bulgária. Nigéria, 20 minutos do primeiro tempo,
o artilheiro nigeriano. 3 anos depois, outro nigeriano daquela Copa morreu. O goleiro Wilfred Agbonabare, reserva no Mundial, perdeu a luta contra um câncer. Ele foi ídolo no Raio Vallecano, onde atuou por 6 anos. O terceiro nigeriano de 94 a morrer foi Uche Okafor, que não entrou em campo em 94 e esteve presente em um jogo de 98. Ele foi encontrado morto em sua casa, nos Estados Unidos, em 2011, e a polícia declarou o caso como suicídio. O último dos atletas de 94 a morrer por hora foi Maradona. Ele teve uma parada cardiorrespiratória em novembro do ano passado. A Copa nos Estados Unidos foi o início do fim do craque de 33 anos, que estreou fazendo um gol na goleada sobre a Grécia e comemorando daquele jeito que você já deve ter visto. No segundo jogo, ele deu um passe para gol contra a Nigéria, mas acabou selecionado para o antidoping, que acusou efedrina. Maradona foi suspenso horas antes de a Argentina encarar a Bulgária. O craque jogou até 97. Além do Okafor, que jogou em 94 e também em 98, outros 2 jogadores que atuaram na Copa da França também já nos deixaram. Após ficar um mês internado, o ex-meia chileno Fernando Cornejo morreu em janeiro de 2009, vítima de um câncer gástrico. Ele marcou 2 gols com a camisa do Chile, sendo o mais famoso deles contra a Argentina, nas eliminatórias da Copa de 98. A morte mais recente foi a de Mehrdad Minavand, meia que esteve em campo nos 3 jogos do Irã, incluindo no triunfo marcante sobre os Estados Unidos, a primeira vitória do país em Copas. Minavand, de 45 anos, ficou uma semana internado, mas não resistiu a complicações devido à Covid-19. Inclusive, vale aqui um parênteses para falar sobre esse Estados Unidos e Irã de 98. Foi um confronto que gerou muita tensão pré-jogo justamente por causa das animosidades políticas entre os 2 países. Apesar disso, em campo, os times deram exemplo. Os iranianos deram flores aos americanos e os atletas posaram juntos para fotos. O Irã ganhou por 2-1, mas os 2 foram eliminados ainda na fase de grupos. 2 jogadores da Copa de 2002, a primeira disputada em 2 sedes na Coreia do Sul e no Japão, já morreram. Um deles, inclusive, morreu enquanto ainda estava na ativa nos gramados. Foi o caso do zagueiro Naoki Matsuda, de 34 anos, que teve um mal súbito durante um treino do Matsumoto Yamaga em 2011. Ele teve uma parada cardiorrespiratória e morreu após 2 dias internado. Outro de 2002 a nos deixar foi o ex-volante senegalês Papa Bouba Diop, autor do gol do histórico triunfo do país contra a França. Ele tinha esclerose lateral amiotrófica e morreu o ano passado. Nós já fizemos, inclusive, um vídeo sobre o Diop e essa incrível vitória de Senegal sobre a França em 2002. Vale clicar no card que vai aparecer aqui para você, mas clica daqui a pouquinho. Confere esse vídeo até o final, inclusive, se estiver gostando, deixa já o teu like e aproveita e te inscreve no canal, afinal é de graça. 4 jogadores que estiveram em campo na Alemanha em 2006 já morreram. O zagueiro togolês Massamasso Changai morreu no dia em que completava 32 anos, em 2010. O defensor tinha uma rara doença não divulgada. Ele foi titular nos 3 jogos de Togo e foi capitão do time na derrota para a Suíça. Já o ex-volante Andriy Guzin, de 41 anos, morreu em 2014 após um acidente de moto. Ele fez 9 gols pela Ucrânia e jogou o Mundial Alemão. O meio-atacante espanhol José Antonio Reyes tinha 35 anos e jogava na segundona de seu país quando morreu em 2019, vítima de um acidente de carro. O primo dele morreu no mesmo acidente. Ele foi o jogador mais jovem a atuar no Campeonato Espanhol pelo Sevilha, com 16 anos, e foi um dos destaques do Arsenal nos idos de 2004 a 2006. Depois jogou ainda no Real Madrid. Na Copa de 2006, ele esteve em campo na vitória espanhola sobre a Arábia Saudita. Já o ex-zagueiro costarriquenho Gabriel Badilla, de 32 anos, participava de uma corrida quando, faltando 200 metros para o fim, acabou tendo um mal súbito. Isso aconteceu meses depois de ele se aposentar, em 2016. Na Copa, 10 anos antes, ele entrou em campo uma vez pela Costa Rica. 2 jogadores que estiveram em campo na África do Sul em 2010 já nos deixaram. Um deles, o Cheick Tioté, inclusive atuou na Copa de 2014 aqui no Brasil. Caso do volante Cheick Tioté, da Costa do Marfim. Em 2017, ele teve um mal súbito enquanto treinava no time dele, o Beijing Enterprises, da segundona da China. Ele foi hospitalizado, mas não resistiu. Tioté ficou 6 anos no Newcastle e, pela Costa do Marfim, disputou 2 Copas do Mundo e foi campeão africano uma vez. Em 2010, entrou nas manchetes brasileiras pelo lance que lesionou e tirou o meia elano da Copa do Mundo. A outra morte de jogador de 2010 aconteceu recentemente, em novembro de 2020. O lateral direito Anele Nkonka tinha 33 anos e jogava no Mamelodi Sundowns quando morreu em um acidente de carro. Ele foi ídolo no Genk, da Bélgica. E além do Cheick Tioté, da Costa do Marfim,
Um outro jogador que esteve em campo no Brasil em 2014, infelizmente, morreu recentemente. Era o hondurenho Juan Carlos Garcia, de 29 anos, que morreu em 2018 após uma dura batalha contra a leucemia. Ele sofria da doença desde 2015, parou de jogar em 2017 e seguiu fazendo tratamento no time onde ele atuava, o Wigan da Inglaterra. Ele fez 2 jogos por Honduras aqui no Brasil. É claro que o Maradona é a morte mais marcante dessas que a gente citou aqui, porque foi uma das mais recentes, inclusive. Mas que outros jogadores você destacaria entre esses que, infelizmente, já nos deixaram desde a Copa de 94 para cá? Deixa aqui embaixo nos comentários. Aproveita e clica nesse botãozinho aqui da minha esquerda para se inscrever no canal e receber as nossas notificações sempre que sair vídeo. Isso se, claro, você ativar o nosso sininho. Deixa teu like, então, comenta aqui embaixo, te inscreve no canal para ver mais vídeos. Confere aí.